Vamos falar com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que tem a honrosa presença aqui no Bastidores CNN. Muito obrigado pela presença, governador. Então, pelo cronograma que foi apresentado pelo governo federal, o gaúcho vai conseguir viajar para o exterior para o Natal, é isso? Dia 16 de dezembro, então, retomam todos os voos? Olá, Uribe, Tainá. Olha, antes do gaúcho viajar, a gente quer que os brasileiros possam visitar o Rio Grande do Sul. Eu tenho dito que o Brasil abraçou o Rio Grande do Sul nessa dolorida calamidade, né? Nessa situação crítica pela qual nós passamos. E o Brasil inteiro se mobilizou pelo Rio Grande do Sul. E agora, depois que o Brasil abraçou o Rio Grande, os gaúchos querem abraçar os brasileiros. A partir dessa próxima segunda-feira, a gente já tem o aeroporto de Porto Alegre funcionando com uma operação robusta, doméstica. Ainda não é o aeroporto funcionando totalmente, mas já com uma operação robusta, porque, na verdade, esse não funcionamento total tem a ver com a pista não estar totalmente ainda recuperada. São 3.100 metros de pista, estão sendo liberados os primeiros 1.700 metros, que já garantem essa operação doméstica. Mas ainda haverá a recuperação do trecho restante para poder voltar no final do ano a operação também internacional. Logo mais no dia 16 de dezembro, está programada essa retomada de voos internacionais que nós temos para Portugal, para o Peru, para o Chile, para a Argentina, para o Panamá, enfim, são vários voos que o Estado tem a partir do voo do aeroporto de Porto Alegre. Mas nós queremos muito também poder receber visitas no Rio Grande do Sul. Vai ser muito importante para nós, como foi falado, quase 6 meses sem ter a operação do aeroporto, é algo, até onde eu sei, inédito no país, de uma capital, de um estado, né? Estamos falando da quarta economia, né, do país, a 6ª população, mas a 4ª economia, que é o Rio Grande do Sul, que ficou afetado nessa condição por esses meses. Mas nós estamos celebrando sim esse retorno, inclusive fazendo uma grande campanha que o governo do estado está investindo de promoção do Rio Grande do Sul como destino turístico. O Natal, inclusive, é um momento em que a programação natalina da Serra Gaúcha é um destaque, convida as famílias, né, gera experiências fantásticas para as famílias, para as crianças, e vai estar acontecendo de forma vibrante o Natal Luz em Gramado, para o qual todos estão convidados, agora podendo chegar também diretamente pelo aeroporto de Porto Alegre. Ainda sobre esse assunto, e daqui a pouco, viu, governador, a gente vai precisar entrar um pouquinho também em política em eleições, mas eu quero te ouvir um pouco mais até para tirar algumas dúvidas da nossa audiência sobre essa reforma que foi feita, né, para tentar diminuir os prejuízos causados ao aeroporto. A dúvida é se existe, por exemplo, um sistema agora anti-enchente. Como é que vai funcionar o aeroporto no sentido de se precaver para situações como essas que atingiram o estado. E mais, no bojo dessa recuperação do aeroporto, aí estiveram também representantes do governo federal. E a gente viu por mais de uma vez críticas dos dois lados, né? Algumas indiretamente, outras diretamente, inclusive quando o senhor respondeu ao presidente Lula sobre nosso papel é agradecer e também demandar, né, uma fala do presidente da República. Essas questões estão superadas, governador? Olha, todas as críticas, né, ou o debate mais incisivo que tem acontecido, sempre aconteceu dentro de um campo de lealdade e respeito. Claro que as nossas funções públicas fazem com que as divergências que tenhamos sejam públicas também e, eventualmente, isso ressoa na imprensa, na abordagem, né, que é feito pelos meios de comunicação de forma legítima, não é nenhuma crítica aqui, é simplesmente a análise de que trazem à tona as divergências, os debates, a diferença que nós tenhamos. Mas nunca fiz alguma crítica pessoal, algum ataque ao presidente ou aos ministros. O que fiz como governador foi sempre demandar mais para o Estado que me elegeu. O povo gaúcho me deu um mandato, né, uma procuração para falar em nome do Estado. E quando nós observamos que o Estado não estava sendo devidamente atendido, pelo menos de acordo com a nossa visão e a nossa percepção, nós marcamos a nossa posição. Imediatamente sentamos para conversar e construir a convergência possível dentro desse cenário. Eu acho que, né, muitas das ações que o governo federal empreendeu, eu acho que elas poderiam ter sido empreendidas melhores, com menos burocracia, com outros caminhos, mas eu não posso dizer que não tenha sido feito nada. Fizeram, tomaram ações também, disponibilizaram recursos e buscamos construir soluções. Certamente, os ministros e o presidente também têm o
a sua impressão sobre a minha atuação e, eventualmente, manifestam a sua divergência, a sua diferença, sendo na bola, não sendo na canela, como eu acho que deva ser na política, está, para mim, perfeito, a gente vai debater numa boa. A gente, respondendo a sua outra pergunta, tem a preocupação no nosso plano Rio Grande, que é o nosso plano de reconstrução do Estado, uma série de ações de construção de infraestrutura, de reconstrução daquilo que se perdeu e da construção da resiliência, que é justamente a melhor capacidade de suportar novos eventos climáticos. Isso envolve também os sistemas de proteção contra as cheias. Porto Alegre, a prefeitura gerencia o sistema existente, ela já está fazendo ações de reparo, de restabelecimento, onde o sistema apresentou problemas, mas nós estamos contratando também o governo do estado revisão deste e de outros sistemas de proteção que devam ser corrigidos ou daqueles que devem ser constituídos, que não existem ainda, né? No Guaíba, no Rio Jacuí, no Rio Gravataí, no Rio dos Sinos, enfim, todos os nossos ali nessa bacia hidrográfica que compõe o Guaíba, que não é só o Guaíba, o Lago Guaíba, mas também outros rios que estão naquela região, para que nós possamos proteger as nossas cidades. Mas além de proteger para que isso não aconteça novamente, nós também estamos trabalhando numa visão de redundância dos equipamentos críticos. O que significa isso? Tem uma espécie de um backup, ou seja, nós vamos trabalhar para que não aconteça novamente isso que aconteceu no aeroporto de Porto Alegre. Mas nós temos que trabalhar com a possibilidade de que, se acontecer, nós tenhamos outra infraestrutura aeroportuária também robusta, capaz de suprir as necessidades do Estado, que, ao nosso ver, é o aeroporto de Caxias do Sul, um novo aeroporto em Caxias do Sul, que já tem um projeto em andamento, que deve ser construído entre Caxias do Sul e Gramado, porque ali tem uma operação que já se sustenta do ponto de vista comercial, por conta do turismo da Serra Gaúcha, da atividade econômica, industrial de Caxias do Sul, enfim. Então, tem uma demanda já por um aeroporto mais robusto, e este aeroporto, na nossa visão, deve ser também um aeroporto que, se houver alguma intercorrência em Porto Alegre, seja um grande aeroporto que atenda o Estado. Como eu disse, vamos trabalhar para que não aconteça mais o que aconteceu no aeroporto de Porto Alegre, mas nós não vamos trabalhar só com essa perspectiva, a gente sempre trabalha com a perspectiva de redundância de equipamentos que possam suprir a necessidade em caso da perda de algum equipamento. Por exemplo, uma comunidade no interior que tenha ficado isolada porque uma ponte caiu, a gente vai reconstruir a ponte em melhores condições, mas vai também olhar como é que a gente consegue constituir sistema rodoviário alternativo para o caso da perda desta ponte por algum outro evento, enfim. A gente não pode ficar dependendo sempre só de um equipamento, só de uma estrutura. Essa é a visão que nós temos de resiliência para o futuro do Estado. Precaução, para que não se repita o que aconteceu. Eu vou chamar já o nosso time de analistas também para participar da entrevista, governador, mas antes eu queria abrir agora as perguntas eleitorais, dar oportunidade para o senhor explicar uma decisão um pouco polêmica que foi tomada nessa semana e a esquerda reclamou bastante. O senhor anunciou o apoio inicialmente a Juliana Brizola, do PDT, não passou para o segundo turno, e agora a Sebastião Melo, que tem como vice uma bolsonarista. Por que o senhor decidiu apoiar Sebastião Melo e não Maria do Rosário? Olha, eu faço mais uma vez aqui o registro do meu respeito pela deputada Maria do Rosário. Acho que é alguém com legitimidade para se apresentar como candidata a prefeita em Porto Alegre. Respeito muito o trabalho e até admiro a força com que ela luta pelas causas que a mobilizam. Se for o desejo da população de Porto Alegre elegê-la prefeita, vou trabalhar ao lado dela pela população da capital. Tem todo o meu respeito. Mas nós temos divergências de forma de visão, especialmente em relação a questões da forma como a máquina pública deva se organizar, de processos de concessões e parcerias com o setor privado. A gente tem diferença de visão sobre isso. O prefeito Melo, embora tenha optado, até na eleição passada, em apoiar o meu adversário, não considero que seja um bolsonarista, ao contrário do que possa ser a composição política que ele tenha feito. Ele tem uma história, uma trajetória própria que pode ser julgada, embora tenha opções também feitas na sua caminhada que divergem da minha. Então, no segundo turno, é uma eleição de dois caminhos e nós
o meu partido, o PSDB, optou por apoiar o prefeito Sebastião Melo. Eu não tenho divergências intransponíveis com ele para não acompanhar a posição do meu partido, do PSDB. O MDB, inclusive, compõe, que é o partido do prefeito, compõe a minha base, é o partido do meu vice-governador, né? A maior parte dos partidos que estão dentro dessa composição compõe também a nossa base de governo. Mas, insisto, a deputada Maria do Rosário é uma figura política pela qual, independentemente de ter divergências, tenho muito respeito e vejo nela, assim, um real interesse de contribuir com a cidade. Tenho também o meu respeito. Clarissa Oliveira. Boa tarde para o senhor, governador. É um prazer ter o senhor aqui no Bastidores. Governador, já que a gente já pulou para o assunto eleições, eu sei que a disputa ainda não está finalizada, a gente tem o segundo turno ainda correndo em várias cidades, mas o seu partido PSDB encolheu ainda mais nessa eleição municipal. Perdeu muitas prefeituras, é um partido que já vem atravessando aí dificuldades para se manter como protagonista na política brasileira, tentando recuperar talvez uma posição que já foi muito maior no passado. E o senhor é tido como um dos nomes mais fortes aí da legenda para eventualmente disputar a presidência na próxima corrida. Eu gostaria do senhor uma avaliação sobre a força do PSDB, de que forma o partido consegue ainda se manter aí numa posição importante, ter um protagonismo nas discussões políticas que dizem respeito ao futuro do Brasil e, quem sabe, romper um pouco essa polarização que a gente viu nas últimas disputas presidenciais. Certamente o PSDB passa ainda, né, por um momento difícil na sua jornada como um partido político, desde que ele deixou de ser protagonista na polarização, né? Porque polarização que a gente fala, sempre houve polarização, houve durante muito tempo polarização do PSDB e PT nas eleições nacionais. O que nos incomoda é esta polarização, porque ela se dá de uma forma radicalizada, em que os partidos que polarizam, notadamente aí o PL, pelo bolsonarismo, né? Não por ser o PL, porque passou a ser o partido de Bolsonaro, e do outro lado o PT, é uma polarização radicalizada, em que há um sentimento destrutivo, né, de vencer o outro, né, e não simplesmente de construir algo de diferente para o país. E isso é que nos incomoda profundamente. O PSDB participou da polarização até um momento que cedeu o seu espaço, talvez até por erros que cometeu como partido ao longo da sua trajetória, e acabou encolhendo, diminuindo de tamanho. Mas é importante lembrar, nesta eleição elegemos mais prefeitos do que o PT, que está no governo federal. Na eleição anterior, em 2020, o PT fez a eleição de 180 prefeitos, se eu não me engano. Na eleição seguinte, elegeu o presidente da República. Passados as crises que o PT atravessou, dizia-se que ele teria acabado. E acabou elegendo o presidente da República. Então, eu compreendo que é um momento difícil, não tem como dizer que não é, para o PSDB mas o partido está vivo, né, o suficiente para poder continuar participando do debate político e sendo uma alternativa que é o que eu busco representar na política também, que concilia a visão daquilo que se costumou categorizar como de direita, que é a visão de uma economia mais liberal, de parceria com a iniciativa privada, de privatização de companhias, enfim, de enfrentamento duro do crime, né, com força para enfrentar o crime organizado, essas questões que são vinculadas à direita, com uma visão ao outro lado daquilo que se categorizou de esquerda, que é sensibilidade social, políticas de cultura, de inclusão, de diversidade, ou seja, um liberalismo mais progressista, inclusivo, preocupado num país como o nosso, que tem um abismo social gigantesco, preocupado com as pessoas que mais precisam. E, na verdade, a gente parece viver nessa polarização que aí está, uma alternativa. Ou será um governo mais enxuto e equilibrado, ou será sensível socialmente. E nós não acreditamos que seja uma coisa alternativa a outra. Precisamos de governos equilibrados, de responsabilidade fiscal, de contas ajustadas, justamente para poder fazer mais por quem mais precisa. É o que nós fizemos no Rio Grande do Sul. Eu peguei um estado quebrado, não conseguia pagar as contas do mês, nós fizemos um forte ajuste fiscal no estado, sim, duro, mas necessário, privatizamos, reorganizamos, reformamos a máquina
e nunca o Estado investiu tanto na área social como nós estamos fazendo com programas de apoio às famílias que mais precisam, com transferência de renda, com devolução de imposto, com apoio agora na calamidade, como nós estamos sendo capazes de fazer. Então não há essa dicotomia que tentam forçar ou equilíbrio ou sensibilidade social. É preciso as duas coisas e o PSDB governa com esse olhar. Estamos fragilizados no debate político, no protagonismo do processo político, sim, mas o partido continua vivo para ser uma alternativa. Pedro Venceslau. Governador, voltando para a questão de Porto Alegre, os petistas se sentiram traídos porque em 2022, apesar de todas as divergências, o partido apoiou o senhor contra o Onyx. E foi um apoio decisivo para a sua vitória, porque a diferença no primeiro turno foi muito pequena. Como é que o senhor avalia essa leitura que os petistas fazem? Bom, eu insisto aqui, né? Na capital, o prefeito é do MDB, o prefeito Melo, partido que compõe a minha base. Por isso, nesse segundo turno, eu estou dando meu apoio a ele. Mas o meu voto como eleitor, como cidadão, ele é na minha cidade, em Pelotas. E em Pelotas, o segundo turno ficou entre o PT e o PL. Aí sim, entre o PT e o bolsonarismo. Na minha cidade, em Pelotas, eu deverei dar o meu voto ao candidato do PT, Fernando Marrone, embora eu não concorde totalmente com as ideias dele, embora eu tenha divergências, mas o outro lado, além de se afastar muito mais da minha forma de ver o mundo e como o governo deva se organizar, o outro lado ainda apresenta uma candidatura que não consegue dizer com clareza o que quer para a cidade. Então, embora eu tenha divergências com o PT, embora o PSDB se mantenha oposição ao PT, como eleitor, né, eu deverei dar o meu voto ao candidato do PT na minha cidade. Então, não há, de maneira nenhuma, incompatibilidade nisso com o que o próprio Partido dos Trabalhadores tenha feito na eleição de 2022 em relação à minha candidatura, quando enfrentei um candidato que era a representação do bolsonarismo, com pouca capacidade de mostrar futuro para o Rio Grande do Sul, que era o meu adversário. Vocês todos lembram, né, que tive que perguntar várias vezes a ele qual era a alternativa que ele teria, as questões fiscais do Estado, e ele não conseguiu responder. Então, o PT mostrou naquele momento a sua compreensão, mesmo que tenhamos as divergências, mantém-se como um partido de oposição ao nosso governo no Rio Grande do Sul, assim como, da minha parte, o PSDB se manterá um partido de oposição ao PT. Mas eu não acho que é sobre simplesmente vencer o PT, como alguns dizem, né? Porque não é qualquer coisa menos o PT. Qualquer coisa nós não aceitamos, qualquer coisa nós não toleramos. Nós queremos o que é melhor e no segundo turno, quando há duas opções, né, se nós não concordamos com nenhuma delas, o que entendamos como menos pior. No caso do meu município, eu vejo um caminho que pelo menos dialoga, constrói, conhece as políticas públicas entre os dois candidatos que estão no segundo turno. Eu mesmo daria meu voto ao candidato Fernando Marrone do PT na minha cidade. Esse voto como eleitor é um consequente apoio político, governador? Só para ficar claro, o senhor o apoia também contra o candidato do PL? Não, a participação como agente político eu fiz no primeiro turno. No primeiro turno, na minha cidade, me engajei por uma candidatura do PSDB. Na capital, fizemos uma composição com o PDT da candidata Juliana Brizola. Nos dois casos, em Pelotas e em Porto Alegre, nós não logramos êxito no sentido de levar essas candidaturas ao segundo turno. Então, no segundo turno, eu estou como cidadão votando no meu município no candidato do PT, mas não significa uma participação na campanha eleitoral. Governador, agradeço muito a entrevista do senhor. Nós conversamos com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Espaço sempre aberto aqui no Bastidores CNN para o senhor. Muito obrigado.